Para salvar uma colega que havia caído na água, meu marido, que nem sabia nadar, pulou atrás dela. Ele acabou paraplégico. Durante 10 anos, limpei suas fezes e urina. Fiquei ao seu lado dia e noite, até ficar completamente exausta, a ponto de desmaiar e precisar ser hospitalizada. Ele entrou no meu quarto em sua cadeira de rodas, com os olhos brilhando de ódio e uma excitação perversa. Mesmo cuidando de mim por 10 anos, meu coração sempre pertencerá somente a Savannah. Se você morrer, finalmente poderei ficar com ela. As máquinas ao meu lado gritavam alarmes estridentes. Meu peito ardia como se estivesse em chamas, cada órgão gritando de agonia. E então, quando abri os olhos novamente, estava de volta ao dia em que ela caiu na água. Diana, me solta agora mesmo! Se alguma coisa acontecer com a Savannah, eu não vou te perdoar. Enquanto eu observava a Savannah debatendo-se na água, gritando por socorro, a névoa em minha mente foi se dissipando lentamente. Ao meu lado, meu filho olhava para cima com olhos cheios de desprezo e decepção. Mãe, você sempre disse que os meninos devem ser corajosos. Então, por que você não deixa o papai salvar a tia Savannah? A tia Savannah pode morrer. Você não pode parar de ser uma bruxa invejosa de uma vez por todas? Ao nosso redor, a multidão começou a murmurar, seus sussurros julgadores afiados como facas. Essa mulher é muito egoísta. Ela não só se recusa a salvar alguém, como também não deixa o marido intervir. Até a criança é mais sensata do que ela. Sinto pena do filho dela, crescendo com uma mãe assim. Se continuarem perdendo tempo, essa mulher não vai sobreviver. Na minha vida passada, eu me mantive firme e impedi Jeremiah Hansen de entrar na briga. Ele ficou furioso e me espancou na frente de todos. Nem mesmo meu próprio filho me perdoou. Ele achava que eu era cruel, sem coração. Nunca mais me chamou de mãe. Ao me lembrar de tudo, apertei o braço de Jeremiah com mais força e peguei meu celular. Querido, você não pode ir. Você não sabe nadar. Pense em mim e no nosso filho. O que faríamos se algo acontecesse com você? Mau presságio. Suma daqui. Jeremias me empurrou para o lado. Sua mulher egoísta. Você só pensa em si mesma. Se algo acontecer com Savannah Kelly hoje, eu também não quero sobreviver. Ele se virou e mergulhou direto na água. Meu filho me empurrou gritando. Você é a adulta, mas eu sou quem está agindo com mais sensatez. Se alguma coisa acontecer com a tia Savannah, eu vou... Antes que ele pudesse terminar, eu lhe dei um tapa. Você vai fazer o quê? Seu pirralho ingrato. Você se esqueceu de quem te pariu? Desde quando crianças têm o direito de se intrometer em assuntos de adultos? Some daqui. Ele ficou ali parado, em choque. Mas em seus olhos não havia medo, nem respeito. Apenas desafio e raiva reprimida. Se ele fosse mais velho, provavelmente teria me batido sem pensar 2 vezes. Soltei uma risada amarga. Eu realmente não tinha ideia de que tipo de feitiço Savannah havia lançado para enfeitiçar aquele pai e filho de forma tão completa e profunda, a ponto de eles não reconhecerem mais a própria esposa e mãe. Do outro lado da água, no momento em que Jeremias pulou, ele percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ele não sabia nadar. Na verdade, sempre teve pavor de água. Se fosse eu a me afogar hoje, tenho certeza de que ele não teria tido coragem de dar aquele salto. Jeremias, eu sabia que você não me abandonaria. Savannah mal teve tempo de sentir alívio antes de vê-lo debatendo-se desamparadamente, engolindo goles de água turva. Você não sabe nadar? Então por que diabos você pulou? Antes que pudesse responder, a água fria e fétida do lago invadiu seus pulmões através de sua boca aberta. Em pânico, ele pressionou com força os ombros de Savannah, tentando desesperadamente se manter à tona. A cabeça de Savannah foi empurrada para baixo da superfície. Ela o arranhou, suas unhas bem cuidadas rasgando seu rosto, deixando cortes profundos e dolorosos. Os dois lutavam, arrastando-se um para baixo e ofegando em busca de ar enquanto se revezavam para emergir. Essa atitude de agora deixou completamente atônitas as pessoas que vinham me criticando. Mas que... Ele está louco? Ele nem sabe nadar. O que ele estava pensando ao pular na água desse jeito? Isso só não piora as coisas? Não admira que a esposa dele tenha tentado impedi-lo antes. Ele só queria bancar o herói e se esqueceu de que nem sequer tinha capacidade para isso. Chega de sarcasmo. Alguém aqui sabe nadar? Alguém vá salvá-los agora! No local, havia apenas alguns idosos, que mal conseguiam ficar de pé sem ajuda. Se houvesse alguém capaz por perto, Jeremias não teria sido o escolhido para pular. Ao ver os dois prestes a afundar, meu filho finalmente entrou em pânico. Você vai ficar aí parada deixando o papai e a tia Savannah se afogarem? Vá salvá-los! Olhei para ele com um olhar frio. Por que você não vai? Ele bateu o pé no chão frustrado. Você sabe que eu não sei nadar. Observando Jeremiah entrar e sair da água, soltei uma risada fria. Você ainda pode salvar alguém mesmo que não saiba nadar. Assim como seu pai, tão corajoso, tão másculo. Minhas palavras deixaram meu filho atônito. Ele só conseguia andar de um lado para o outro na beira da água, ansioso e impotente. Tia Savannah, não tenha medo. Eu vou dar um jeito de te salvar. Não tinha o menor interesse em prolongar aquele dramazinho lamentável. Em vez disso, abaixei a cabeça e comecei a procurar. Segundo minhas memórias de uma vida passada, hoje era o dia em que Lilith Guerreiro, do Grupo Guerreiro, viria passear por aqui e deixaria cair acidentalmente um de seus brincos. Não era apenas valioso. Era uma lembrança de seu avô. Algo profundamente sentimental. Lilith ofereceu uma recompensa de 2 milhões. No passado, uma criança acabou encontrando-o enterrado sob um castelo de areia. Mas agora, tendo vivido mais uma vida, eu estava naturalmente um passo à frente de todos os outros. Logo encontrei o brinco azul celeste e o guardei em segurança. Entretanto, Jeremias e Savannah foram arrastados para a margem, ambos desabando no chão como peixes sem vida. Savannah tossiu vários goles de água imunda e, em seguida, cuspiu furiosamente na direção de Jeremiah, que estava inconsciente. Droga! Como alguém pode ser tão estúpido? Mais burro que um porco! Ele quase me matou! Se você não sabe nadar, fique em terra firme e observe.
Meu Deus, que fardo! Meu filho correu até mim com minha jaqueta de sol e a colocou delicadamente sobre os ombros de Savannah. Tia Savannah, por favor, não fique chateada. Você precisa entender como meu pai se sentiu. Ele estava apavorado que algo pudesse acontecer com você. Mesmo sem saber nadar, ele pulou na água. Isso só mostra o quanto você é importante para ele. Savannah acabara de escapar da beira da morte e não tinha mais paciência. Ela o encarou com raiva e saiu furiosa. Só quando ela desapareceu completamente de vista é que meu filho finalmente desviou o olhar. Papai, a tia Savannah foi embora. Pare de fingir. Papai? Papai? Por mais alto que gritasse, Jeremias mantinha os olhos bem fechados. Sua barriga estava grotescamente inchada, como se fosse explodir, e água imunda escorria incessantemente dos cantos de sua boca. Mãe, vem ver. O que aconteceu com o papai? Sem ter para onde recorrer, meu filho finalmente se lembrou de mim. Respondi secamente. Não é nada. Ele provavelmente só está dormindo. Ele parecia meio convencido, mas alguém por perto já havia chamado uma ambulância, naquele instante. Quando colocaram Jeremias na maca, ele se mexeu. Savannah. Ainda chamando por Savannah. Ele nem sequer se dava conta ainda de que nunca mais andaria nesta vida. Disse em tom suave. Ela está bem. Foi para casa sozinha. Só então Jeremias pareceu relaxar, seus olhos se fechando lentamente, como se não tivesse mais nada com que se preocupar. Assim que a ambulância se afastou, meu filho se virou repentinamente para mim. Você não vai ao hospital com o papai? Olhei em volta. Cada vez mais pessoas chegavam, todas em busca do brinco. A própria Lilith apareceria em breve. Não tenho tempo. Sem tempo? Os olhos do meu filho se arregalaram em descrença. Ele é seu marido. Como você pode ser tão cruel? E ele agiu com bravura hoje. Ele é um herói. Ele não é meu herói. Acenei com a mão em sinal de desdém. Se você quer ir, vá sozinho. Não me dê sermão. Você não tem esse direito. Meu filho abriu a boca querendo falar novamente, mas quando se lembrou do tapa que levara mais cedo, ele ficou em silêncio. 12 minutos depois, multidões começaram a chegar de todas as direções. Lilith chegou, ladeada por vários guarda-costas, com o rosto tenso de preocupação. Quem encontrar meu brinco, eu transfiro 2 milhões na hora. Por favor, me ajudem. A multidão se dispersou instantaneamente, procurando freneticamente. Lilith e seus guarda-costas também se juntaram à busca. Aproximei-me dela e, calmamente, tirei o brinco que havia encontrado antes. Senhorita Guerreiro, acabei de pegar isto. Não tenho certeza se é o que a senhora perdeu. Lilith ergueu o olhar. Sua expressão passou da descrença à euforia, e então, subitamente, desabou em lágrimas. É meu, é meu! Este é o brinco que meu avô me deixou. Pensei que nunca mais o veria. Maldições irromperam de todas as direções. Droga, ela encontrou tão rápido assim, justo a nossa sorte. 2 milhões sumiram assim de repente. Eu contava com esse dinheiro para quitar minha hipoteca. Acho que a sorte não estava do nosso lado hoje. Vamos lá, vamos lá. Lilith foi se acalmando aos poucos, depois segurou minha mão com os olhos brilhando de entusiasmo. Muito obrigada. Me dê seus dados bancários, vou transferir o dinheiro agora mesmo. Sorri e balancei a cabeça negativamente. Senhorita Guerreiro, eu não quero o dinheiro. Os olhos dela se arregalaram em descrença. São 2 milhões. Você tem certeza de que não quer? Acenei com a cabeça firmemente. Se eu aceitasse esse dinheiro, conhecendo a família de Jeremiah, eles se agarrariam a ele como sanguessugas pelo resto da vida. Só de pensar naquela bagunça já me deu dor de cabeça. Era melhor aproveitar esse momento para mudar minha vida completamente. Eu só quero um emprego, senhorita Guerreiro. Uma chance de provar meu valor. A expressão de Lilith mudou. Seus olhos instantaneamente se tornaram cautelosos. Certo. Mas deixe-me ser clara, não vou lhe dar tratamento especial só por causa do brinco. Você entende o que eu quero dizer, certo? Assenti com a cabeça. Entendo. Após deixar meu número de telefone, Lilith partiu com seus guarda-costas. Chamei um táxi e fui para o hospital. Os pais de Jeremiah já estavam lá à espera. Onde você esteve? O pai de Jeremias questionou friamente. Meu filho estava ao lado dele com um ar presunçoso, claramente ansioso para me ver levar uma bronca. Eu tinha algo para resolver. E o que poderia ser mais importante do que a vida do seu marido? Você sequer se dá conta de que ele ainda está na emergência, lutando por cada respiração? Minha sogra veio furiosa e me agarrou pela gola. Você sabia que ele não sabia nadar. Por que você o deixou pular na água? Por que você não o impediu? Respondi calmamente. Eu tentei impedi-lo. Não, você não fez isso. De repente, meu filho deu um passo à frente. Foi você quem disse ao papai para salvar a tia Savannah. Você disse que um homem de verdade não deveria ser um covarde. Enquanto falava, ele balançava a cabeça, os olhos ardendo em desafio, como que me provocando a negar. Meu peito apertou, a dor mais aguda do que quando meu tubo de oxigênio foi arrancado. Sinceramente, não conseguia entender o que eu tinha feito de tão errado para merecer tanto ódio do meu filho. O que mais há para dizer? Você está apenas esperando meu filho morrer para poder se apoderar da herança e fugir para se casar de novo, não é? A voz da minha sogra se elevou em fúria antes de sua mão atingir meu rosto com um tapa forte. Eu não hesitei. Levantei a mão e dei-lhe uma bofetada ainda mais forte. Ela paralisou, com uma das mãos pressionada contra a bochecha, os olhos arregalados em descrença. Desde que me casei com Jeremiah, perseverei, engoli meu orgulho e me esforcei ao máximo, a ponto de todos pensarem que eu era alguém fácil de pisotear. Ela jamais imaginou que eu ainda tivesse essa força dentro de mim. Diana, como ousa bater nos mais velhos? Você não tem modos nem educação decente? Com calma, peguei meu celular e abri o vídeo que acabara de gravar. Os mais velhos deveriam ser ainda mais razoáveis. Só porque você viveu alguns anos a mais não significa que pode agir sem restrições.
Para seu crédito, meu sogro manteve a compostura. Ele pegou o telefone e começou a assistir ao vídeo. O vídeo capturou tudo. Eu era quem estava avisando Jeremiah que ele não sabia nadar, insistindo para que ele pensasse em mim e no nosso filho. Mas ele insistiu em mergulhar. Meus sogros trocaram um olhar, constrangidos e visivelmente sem palavras. Diana, a culpa foi mesmo do Jeremiah. Mas independentemente do que aconteça, vocês ainda são marido e mulher. Você não pode simplesmente abandoná-lo. Sim, seu filho já está nesse estágio. Pense no futuro dele, não haja por impulso. Eu sabia que eles estavam apenas com medo de perder um cuidador gratuito. Após esperar mais um pouco, o médico finalmente saiu da sala de cirurgia. O resultado foi exatamente o mesmo que na minha vida anterior. Devido à privação prolongada de oxigênio, Jeremiah sofreu danos neurológicos. A partir de agora, ele ficará confinado a uma cadeira de rodas, necessitando de cuidados constantes. Canal do YouTube Reddit Contos e Afins. Meus sogros reclamaram muito e logo em seguida encontraram desculpas para ir embora. Eles tinham outros filhos. Ficar só significaria assumir mais responsabilidades. Enquanto isso, Jeremiah agiu como se nada tivesse acontecido. Ele ficou deitado, enviando mensagens de voz para Savannah pelo celular, como se nada tivesse acontecido. Savannah, você está bem? Eu também estou bem, não se preocupe comigo. Assim que eu receber alta, vou aprender a nadar. Juro que isso nunca mais vai acontecer. Savannah demorou a responder. O rosto de Jeremiah escureceu de impaciência antes de ele virar-se para mim. Quando poderei receber alta? Quando Jeremiah descobriu que passaria o resto da vida em uma cadeira de rodas, ele invadiu o quarto do hospital, em um acesso de fúria cega. Dessa vez, eu não o impedi. Simplesmente fiquei num canto seguro, observando em silêncio enquanto ele destruía tudo. No final, ele teve que pagar uma indenização considerável ao hospital, praticamente esgotando todas as suas economias. De volta a casa, ele destruiu tudo novamente. Meu filho se trancou no quarto e começou a mandar mensagens para Savannah. Tia Savannah, o papai está muito assustado agora. Você pode vir fazer companhia a ele? Fingi que nada tinha acontecido e, discretamente, servi 4 pratos e uma sopa na mesa. Jeremias bateu com a mão na mesa. Seu marido está aleijado para o resto da vida, e você ainda tem a audácia de ficar aí sentada comendo? Um cachorro comeu sua consciência? Nem sequer olhei para ele. Olhei diretamente para o meu filho. Coma. Ele atirou os utensílios ao chão, mais furioso que Jeremias. Se o papai não está comendo, eu também não estou. Ele tem razão. Você não tem coração. A tia Savannah é muito melhor que você. Se ela estivesse aqui, estaria consolando o papai, e não apenas enchendo a boca de comida como você. Não disse nada, apenas acenei com a cabeça, e calmamente escolhi um pouco de cada prato para mim. Se eu não comer agora, posso não ter outra chance mais tarde. No momento em que ele mencionou Savannah novamente, Jeremiah perdeu a cabeça. Num movimento brusco, ele derrubou os pratos e tigelas da mesa, e no meio do caos, perdeu o equilíbrio e caiu da cadeira de rodas. Na minha vida passada, eu sempre me preocupava que ele não aguentasse o golpe, cedendo constantemente, apenas para ser retribuída com insultos e abusos intermináveis. Agora eu entendi. Se eu não significava nada para ele, por que eu deveria me importar se ele vivesse ou morresse? Pai! Meu filho correu até lá, mas com seu porte físico pequeno não conseguiu fazer nada. Como você ainda está comendo? Você não viu que o papai caiu? Por que você não está ajudando? Continuei mastigando devagar e com atenção, concentrando toda a minha atenção na refeição à minha frente. Diana! Jeremias rugiu com os olhos vermelhos de sangue. Venha aqui e me ajude a levantar, ou você vai se arrepender. Calmamente coloquei minha tigela no chão e apontei para a comida espalhada. Esta é a sua refeição. Se você não a terminar, não haverá outra. E você, se não quiser comer, então passe fome. Virei-me e subi as escadas, deixando pai e filho para trás, que ainda trocavam palavrões. Diana, assim que eu puder ficar de pé de novo, vou te despedaçar, sua mulher imunda. Meu filho tentou acalmá-lo. Papai, não fique bravo. Eu já liguei para a tia Savannah. Ela está chegando logo, e aposto que vai trazer algo delicioso. Jeremias assentiu com convicção. Ele e Savannah sempre foram muito próximos, e desta vez, ele se feriu ao salvá-la. Emocionalmente e moralmente, ela não tinha motivos para não intervir e cuidar dele. Quando Savannah chegar, vou expulsar aquela mulher desagradável. Ela só fica me chutando enquanto eu estou abaixo. Sim, sempre quis morar com a tia Savannah. Ela é 1000 vezes melhor que ela. Eu zombei. Savannah chegaria, mas não agora. Lilith havia agendado uma entrevista para mim naquela tarde. Eu precisava me vestir bem e causar uma boa impressão. Lá embaixo, pai e filho continuavam tagarelando, planejando como me expulsar e imaginando a vidinha perfeita que teriam com Savannah. Quando desci as escadas, completamente vestida, Jeremiah ficou paralisado. Vesti minhas antigas roupas profissionais, meias e sapatos de salto alto que não usava há anos. Naquela época, uma olhada o deixava louco. Imaginei que ainda pudesse deixá-lo. Por que você está vestida assim? Eu nem morri ainda. E você já está por aí seduzindo outros homens? Encarei seu olhar fulminante com um meio sorriso. Morto ou vivo? Que diferença faz? O rosto de Jeremias ficou vermelho de vergonha e fúria. Espere até esta noite. Você vai pagar por isso. Você deveria se preocupar mais em como vai chegar ao banheiro. Fechei a porta atrás de mim, pondo fim à sua raiva inútil. A entrevista correu sem problemas. Antes de me casar, eu já tinha construído uma reputação no mundo do design. Só abandonei essa carreira para cuidar da família. Lilith foi generosa. Ela me designou diretamente para liderar os projetos de design de uma filial, exatamente dentro da minha área de especialização. No fim, ela insistiu em me oferecer um jantar para me agradecer por ter devolvido seu brinco. Quando cheguei em casa, já eram 9 horas da noite. Ao abrir a porta, um cheiro nauseante me atingiu, e instintivamente tapei o nariz. Jeremias ainda estava no mesmo lugar,
com sujeira escorrendo de sua cadeira de rodas e formando uma poça no chão. Como você chegou a esse ponto? Repugnante, não é? Jeremias cerrou os dentes. Me ajude a levantar. Meu corpo está dormente. Olhei em volta. Onde está seu filho? Ele disse que era muito nojento e se trancou no quarto. Assenti com a cabeça. Bem, eu também acho isso nojento. Vou voltar para o meu quarto. Espere! Jeremias pareceu relutante. Eu não comi. Você pode preparar algo para mim? Eu retruquei com as mesmas palavras. Você é um aleijado agora e ainda tem apetite para comer? Se você está com tanta fome e não tem comida no chão? Jeremias lutava para manter a compostura. Essa comida, eu já estraguei tudo. Esse é o seu problema. Não tem nada a ver comigo. Sem olhar para trás, subi as escadas. Na minha vida anterior, eu dormia com um olho aberto, me esgotei completamente e acabei no hospital. Mas desta vez, finalmente pude desfrutar de uma boa noite de sono. Dormi profundamente até as 8 da manhã, com o corpo leve e a mente relaxada. Quando desci as escadas, o chão estava impecavelmente limpo. Os três estavam sentados à volta da mesa de jantar, conversando e rindo como uma pequena e aconchegante família. Savannah descascou um ovo para Jeremiah e depois se virou para me olhar. Desculpe, eu não sabia que você estava em casa. Eu não preparei o café da manhã para você. Jeremias cravou os dentes no ovo com hostilidade. Diana, você realmente achou que eu morreria de fome sem você? Você está enganada. Eu ainda tenho a Savannah. Ela vai cuidar bem de mim. Ela é 10.000 vezes melhor que você. Meu filho assentiu vagamente, com a boca cheia. Nunca tomei um café da manhã tão delicioso. Só eu notei o lampejo de desgosto e irritação nos olhos de Savannah. Dei uma olhada em volta e, com certeza, lá estava um telefone apoiado ali perto, gravando silenciosamente. Ela não estava ali por calor humano, sim por obrigação. Ela não queria que a opinião pública se voltasse contra ela. Então, representou seu papel, encenando essa pequena performance com um cuidado exagerado. Assim que conseguiu as imagens que queria, ela nunca mais voltou. Mas aquele idiota do Jeremiah realmente achou que eu era o motivo do desaparecimento dela e guardou rancor de mim desde então. Um homem que nem sequer conseguia usar o banheiro sozinho e ainda se achava irresistível. Que piada. Ao ver que eu estava prestes a sair, Jeremiah disparou friamente. Aonde você vai? Vocês três parecem estar se divertindo. Eu claramente não pertenço a este lugar, não é? Jeremiah soltou um resmungo frio. Pelo menos você tem consciência de si mesma. A partir de hoje, preste atenção em como fala comigo. Aleijado ou não, ainda sou seu marido legal. Se você voltar a agir como agiu ontem, saia desta casa. Os olhos do meu filho brilharam de entusiasmo. Expulsa ela! Ela é uma mãe terrível. Eu sempre quis morar com a tia Savannah. Com calma, tirei a certidão de casamento. Perfeito. Vamos nos divorciar agora. Vou te dar todo o espaço que você quiser. Jeremias hesitou um pouco, pego de surpresa, mas rapidamente se obrigou a jogar duro. Tudo bem. Nos divorciamos hoje e eu me caso com a Savannah amanhã. Só não venha chorar de arrependimento. Ele se virou para Savannah com o olhar repleto de falsa devoção. Savannah, meu coração sempre foi seu. Desde o começo até agora sempre foi só você. Casa comigo? Eu testei ontem à noite. Ainda sou um homem. Vou te dar felicidade. Meu filho entrou na brincadeira com entusiasmo. Tia Savannah, por favor, seja minha mãe! Savannah estremeceu de susto, pegou o celular e saiu correndo em pânico. Tenho algo urgente para fazer. Volto mais tarde para cuidar de você. Meu filho parecia confuso. Papai, por que a tia Savannah não disse sim? Jeremias parecia convencido. Ela é só tímida. Dê a ela alguns dias e ela dirá sim. Logo após falar, seu rosto se contorceu em dor enquanto ele agarrava o estômago. Estou satisfeito agora. Meu filho tapou o nariz e saiu correndo como se estivesse escapando de um esgoto. Sozinho, Jeremiah se virou para mim, ainda usando aquele tom arrogante. Venha aqui e me ajude a ir ao banheiro. Sinceramente não conseguia entender de onde esse homem tirava tanta confiança. Por que Savannah se casaria com você? Para limpar sua comida, seu xixi e suas fezes? Ou para criar seu pirralho ingrato? Jeremias se curvou de dor, rangendo os dentes. Pare com essa besteira e me ajude a ir ao banheiro. Peguei meu celular com um sorriso. Savannah, você provavelmente não foi muito longe. Jeremiah precisa ir ao banheiro. Diana, você é completamente idiota! Savannah disparou. Jeremiah é seu marido. Por que diabos eu me importaria com os assuntos dele no banheiro? Você sabe o quão repugnante foi esta manhã? Só de pensar nisso perco o apetite por dias. Não aguento mais. Como alguém pode ser tão repugnante? Por que eu tive que presenciar isso? Ele bem que podia morrer. Olhei de relance para Jeremias. Mas ele acabou assim por sua causa. Ele está perdidamente apaixonado por você. Ele está até planejando se divorciar de mim e se casar com você. Ouvi Savannah engasgar. Você não pode me dar mais nojo? Eu só agi com gentileza porque eu via como um caixa eletrônico ambulante. Quem diria que aquele idiota levaria isso a sério? A cada palavra, Savannah ficava mais furiosa. Mesmo que eu tivesse que casar com um vaso sanitário, ainda assim não casaria com aquele aleijado. Nunca mais me ligue. A ligação caiu. Jeremiah olhou para mim com esperança nos olhos. Quando Savannah chega, eu paralisei. Só então percebi que havia esquecido de colocar a chamada no viva voz. Ela está a caminho. Aguente firme mais um pouco. Seu estômago roncou como um trovão. Humilhado, ele baixou a cabeça em minha direção. Pelo bem dos nossos anos juntos, me ajude uma última vez. Assim que Savannah chegar, não vou mais incomodá-la. Vou te dar ainda mais dinheiro depois do divórcio. Verifiquei o horário. Desculpe, tenho outro compromisso. Ao sair pela porta, ouvi um estrondo explosivo de diarreia, seguido por seu rugido furioso. Diana, sua vadia. Vou te matar.
Era meu primeiro dia de trabalho e tudo correu bem. Lilith, de alguma forma, havia desenterrado meus trabalhos antigos e veio correndo até mim, com os olhos brilhando de entusiasmo. Irmã Diana, então era você o tempo todo. A designer genial que desapareceu sem dizer uma palavra. Por que não disse isso antes? Dei um leve sorriso. Isso tudo já é passado. Era impossível esconder sua alegria. Desta vez acertei em cheio. A partir de hoje, a empresa lhe designará um carro e um motorista. Espero que você brilhe tanto quanto antes. Você consegue. Em meu coração, respondi silenciosamente. Sem dúvida alguma. Mais tarde, recebi um telefonema do meu sogro. Eles queriam vir ver Jeremiah. Quando cheguei em casa, os dois já estavam parados à porta. Minha sogra me deu um sorriso sem graça. Como tem passado o Jeremiah ultimamente? Ele sempre teve um temperamento forte. Nós o mimamos muito durante a infância. Como esposa, você precisa ser mais compreensiva e não deixar que pensamentos impulsivos nublem seu julgamento, ok? Claro que sei que você tem um bom coração. Você jamais o abandonaria. Ou o Jackson. Meu sogro pigarreou. Falarei com ele mais tarde. Direi para ele te tratar bem. Em minha vida passada, eles me aprisionaram com a chamada moral, até que morri de olhos bem abertos. Mas desta vez, eu não lhes daria essa chance. Entrem e vejam com seus próprios olhos. Assim que empurrei a porta, nós três congelamos. A sala era um desastre, imundo, caótico e fétido. Todas as superfícies visíveis estavam manchadas de excrementos. Meu filho se encolheu num canto, com a expressão de quem tinha acabado de ver um fantasma. Mãe, você finalmente voltou. Papai enlouqueceu, por favor, me ajude. Ele correu em minha direção, de braços abertos para me abraçar, mas eu recuei, franzindo a testa, e me esquivei. Lágrimas brotaram de seus olhos. Mãe, eu sou seu filho. Não comi nada o dia todo. Você vai me ignorar também? Jeremias, ainda de costas para a parede, soltou de repente uma risada lenta e sinistra. Diana, você é realmente cruel. Tentando deixar seu próprio marido morrer de fome? Se eu não puder viver em paz, então nenhum de vocês poderá. Ele se virou repentinamente, com uma faca de cozinha firmemente agarrada na mão. No instante em que ergueu a arma para atacar, seu olhar pousou em seus pais, que estavam atônitos. Papai, mamãe, minha sogra abriu a boca para consolá-lo, mas nenhuma palavra saiu. Ela se virou para mim. Diana, por mais ocupada que você esteja, as refeições ainda precisam ser preparadas. Caso contrário, Jeremiah e Jackson passarão fome. Assenti com a cabeça calmamente. Você tem toda a razão. Há arroz e farinha na cozinha. Pode cozinhar. Ela ficou em silêncio, com uma expressão rígida. Meu sogro interveio, franzindo a testa. Se você não tem tempo, pelo menos contrate alguém. As pessoas não podem viver sem comida. Assenti com a cabeça novamente, abrindo os braços. Seu filho gastou cada centavo desta casa para pagar o hospital. Vocês dois têm aposentadoria. Não seria justo contratar uma empregada doméstica para cuidar dele? Meu sogro ficou sem palavras, e minha sogra deu uma risada seca e sem graça. Seu cunhado mais novo ainda não se casou. Gastamos tudo para ajudá-lo a comprar uma casa. Naquele instante, tudo fez sentido. Então, nenhum de vocês quer gastar dinheiro ou mover um dedo. Só querem falar besteira e esperar que eu seja sua cuidadora gratuita em tempo integral? Minha sogra veio correndo e apertou minha mão com um calor forçado. Não era isso que queríamos dizer. Como diz o ditado, um casal unido é como pássaros compartilhando um galho. Não, espere. Um dia como marido e mulher equivale a 100 dias de carinho. Agora que meu filho está em apuros como mãe, imploro que cuide dele. Provavelmente foi a primeira vez que aquela mulher barulhenta e irracional baixou a cabeça e falou com um tom tão suave. Jeremias sentiu-se humilhado. Mãe, pare de implorar. Se ela não quiser cuidar de mim, há muitas mulheres por aí que vão querer. Vou me divorciar dela amanhã e trarei uma nova nora para você. Meu sogro balançou a cabeça completamente decepcionado. Seu cérebro deve estar encharcado de água do lago. Minha sogra queria se aproximar, mas o mau cheiro e a sujeira a fizeram hesitar. Filho, você não pode dizer isso. Diana é uma nora tão boa. Casar com ela foi uma bênção para nossa família. Você deveria valorizá-la. Quando Jeremiah estava prestes a falar, Savannah entrou, com os braços cheios de 5 ou 6 sacolas de comida para a viagem. Ah, tio, tia, vocês também estão aqui. Ela os cumprimentou gentilmente e em seguida colocou o celular sobre a mesa no ângulo perfeito. Jeremiah, Jackson, desculpem o atraso. Tive um dia corrido, mas trouxe comida. Vocês dois não passaram fome, né? Tia Savannah, eu estava morrendo de fome. Meu filho pulou em seus braços e apontou diretamente para mim, furioso. Ela não se importava se eu e meu pai vivíamos ou morríamos. Ela nos deixava passar fome o dia inteiro. Meu pai até enlouqueceu por causa dela. Os olhos de Savannah se arregalaram em descrença. Irmã Diana, o que Jackson disse é verdade? Aconteça o que acontecer. Ele continua sendo seu filho. Como uma mãe pode ser tão cruel? Então ela olhou em volta e franziu a testa. E como a casa ficou tão imunda? Vamos comer primeiro. Eu limpo tudo depois. Ela começou a desembalar as sacolas de comida para a viagem. Meus sogros a observavam com expressões satisfeitas, assentindo com aprovação. Mãe, pai, eu não disse a vocês? Seu filho ainda tem talento. Ele pode ter perdido um galho retorcido, mas ele conseguiu uma floresta inteira. Savannah se virou para Jeremiah com um tom gentil. Não fique muito emocionado. Isso não é bom para a sua recuperação. Exatamente, exatamente. Meu sogro assentiu com entusiasmo. Não existem muitas mulheres tão leais e gentis quanto ela. Nosso filho deu sorte desta vez, hein? Minha sogra me lançou um olhar frio. Olhe para ela, depois olhe para você. Não está com vergonha? Vocês duas são mulheres, mas ela claramente vale por 10 de vocês. Desde que a família esteja em paz e o casal se ame, isso importa mais do que dinheiro. Por que você não consegue entender isso? Jeremiah e meu filho nem se incomodaram com o fedor no quarto. Devoraram a comida como lobos famintos. Tão bom, isso é vida. Isso é o que significa ser um homem de verdade.
Diana, estou me divorciando de você, desta vez é para valer. Vou me casar com a Savannah. Savannah, que estava limpando o chão, parou por um instante, mas não disse nada. Meu filho mordiscou uma coxa de frango e exclamou: É isso aí! Se divorciem dela. Sem a tia Savannah, já estaríamos mortos de fome. Meu sogro suspirou. Não culpe meu filho por ser insensível. Para ser sincero, você realmente foi longe demais. Minha sogra fez uma careta e tornou-se sarcástica. Não pense que você é tão especial. Ninguém é insubstituível. Jeremias, agora que tem alguém aqui para cuidar de você, seu pai e eu podemos ficar tranquilos. Estamos voltando para casa. Para eles não importava quem fosse o cuidador. Eu, Savannah, qualquer pessoa. Contanto que não fossem eles que ficassem com o fardo. Cuidem-se, tio e tia. Mãe, pai, não se preocupem comigo. Então ele se virou para mim e disparou. Diana, nós estamos divorciados agora. Que direito você tem de ainda estar aqui? Assim que meus sogros saíram, Savannah repentinamente jogou a vassoura de lado e tapou o nariz com puro desgosto. Meu Deus, será que este lugar é mesmo adequado para seres humanos? E vocês dois realmente sentaram aqui e comeram como se nada tivesse acontecido? Jeremiah e nosso filho ficaram paralisados, incrédulos. Savannah, o que você acabou de dizer? Savannah ficou ainda mais agitada. Vocês dois são humanos? Sentados nessa imundície, comendo como se fosse um banquete gourmet, qual a diferença entre vocês e larvas rastejando em um banheiro público? Nem mencione comida. Só de olhar para essa bagunça já me dá vontade de vomitar. Meu filho piscou, claramente confuso. Tia Savannah. Savannah acenou com a mão, dispensando-o rapidamente, com o rosto contorcido em repulsa. Nunca mais me chame assim. Só de ouvir o nome já me dá náuseas. Quem criou uma criança para falar assim? Mas, considerando a sua criação, tudo faz sentido. Os lábios do meu filho tremeram e seus olhos se encheram de lágrimas. No passado, no momento em que ele chamava por tia Savannah, ela se desdobrava para atender a todos os seus caprichos absurdos. Mas desta vez foi diferente. Humilhado, Jeremiah pegou as sacolas de comida para a viagem e as atirou no chão. Que se dane! Não vou comer mais nada! Savannah lançou-lhe um olhar frio, como se estivesse olhando para um tolo. Coma ou não coma, quem se importa? Menos comida significa menos desperdício e menos mau cheiro. Honestamente, isso é uma vitória. Jeremias olhou para ela incrédulo. Desde o momento em que conheceu Savannah, ele a achou gentil, atenciosa, diferente de outras mulheres. Mas agora ficou claro que ele havia se enganado completamente. Savannah. E o nosso casamento? Ela zombou. Se você fosse eu, casaria com um aleijado que nem consegue usar o banheiro sozinho? Jeremiah, você é burro? Eu só estava brincando. Você realmente achou que eu gostava de você? Você tem idade para ser meu pai. Olha só esse chão todo sujo de xixi. Você não tem vergonha? Jeremias bateu com força na mesa. Sua ingrata. Não se esqueça, eu acabei assim por ter te salvado. Savannah revirou os olhos. Você chama isso de salvar alguém? Estou com vergonha alheia. Vamos ser sinceros. Se não fosse pela minha aparência e meu corpo, você teria sequer entrado nessa? Jeremias tremia de fúria. Eu devia ter deixado você se afogar, sua vadia. Diga o que quiser, respondeu Savannah friamente. Mas não espere me ver de novo. Você e seu pirralho podem apodrecer neste antro de imundo. Dito isso, ela se virou e saiu sem olhar para trás. Jeremias desabou sobre a mesa, soluçando. Meu filho também chorou, ainda roendo a coxa de frango. Em silêncio, arrumei minhas coisas. Não peguei nada de valor. Tudo ficou para você e para o Jackson. Os olhos de Jeremias se encheram de lágrimas. Você também vai me deixar, Diana? Eu sorri. Não tente bancar o coitado. Não foi você quem estava implorando pelo divórcio? Jeremias gritou como um louco. Eu não vou me divorciar de você. Nem pense nisso. Mesmo se eu morrer, voltarei para te assombrar. Dei uma leve acenada com a cabeça. Diga isso ao advogado. Assim que cheguei à porta, Jackson correu até mim e agarrou minha mala, com os olhos cheios de desespero. Mãe, por favor, não vá! Estou com medo. Meu pai é assustador assim. Não consigo dormir à noite. Arranquei a mala das mãos dele. Se você não consegue dormir, pense em como eu te tratei. E como você me tratou. Nenhuma mãe é verdadeiramente insensível com seu próprio filho. Eu o carreguei por 10 longos meses. Ele era meu sangue e minha carne. Mas, assim como Jeremias, ele já estava podre até a medula. Não importava o quanto eu desse, sempre seria em vão. Depois de me separar de Jeremiah, me dediquei inteiramente ao trabalho. Em pouco tempo, ajudei a empresa a ganhar 2 troféus em competições internacionais. Com os aplausos veio o respeito, e com o respeito veio a liberdade financeira. Lilith me recompensou com uma casa de campo e generosamente me concedeu dias de folga frequentes, dizendo que era para me ajudar a sair e encontrar inspiração. Com tempo e dinheiro em mãos, comecei a viajar pelo mundo, visitando todos os lugares que um dia desejei conhecer, mas nunca pude. Onde quer que eu fosse, adorava fotografar paisagens, comidas, rostos curiosos e festivais animados. Só queria mostrar àqueles que espreitam nas sombras, que sem eles, minha vida só brilhava mais intensamente. Naquele dia, enquanto eu esperava na Suécia para ver a aurora boreal, recebi uma ligação de Jeremiah. Ele falava arrastado. Devia estar bêbado. Diana, volte para mim, está bem? Mesmo que eu não tenha nada para te dar agora, eu te amo de verdade. Meu filho e eu não podemos viver sem você. A vida sem você é insuportável, mesmo que por um dia. Nestas últimas noites tenho tido o mesmo sonho repetidamente. No sonho, eu nem era humano. Você se esforçou tanto para cuidar de mim, e tudo o que eu fazia era pensar em outra mulher. Eu até arranquei seu tubo de oxigênio. Sou pior que um animal. Por favor, volte. Me dê uma chance de consertar as coisas, tá bom? Mantive os olhos fixos no céu, sem ousar piscar.
Finalmente, uma deslumbrante aurora boreal verde ondulou pela escuridão. As luzes estão acesas, vou desligar. Jeremias não respondeu a tempo. O quê? Desliguei sem hesitar. O inverno nórdico penetrava minha pele, mas eu girava na neve, rindo em meio às lágrimas que brilhavam em meus olhos. Mais tarde, com a ajuda de um amigo advogado, consegui obter a certidão de divórcio. Certa noite, depois do trabalho, uma criança pequena e maltrapilha correu repentinamente em minha direção, mas foi impedida pelo motorista. De onde veio esse mendigo? Some daqui. Eu não sou um mendigo. Sou filho da minha mãe. Essa foi a última vez que vi meu filho. Ele tinha crescido, emagrecido. Ouvi dizer que até aprendeu a cozinhar. O mesmo menino que antes se recusava a comer sem que lhe dessem comida na colher, aprendeu a cuidar de si mesmo. Minha ex-sogra tinha razão. Ninguém é verdadeiramente indispensável. Entreguei-lhe um cartão bancário. Este é o último gesto de carinho que você receberá de mim. Não o desperdice. Ele apertou o cartão com força, soluçando incontrolavelmente. Então, isso significa que agora sou uma criança sem mãe? Essa foi a sua escolha. Entrei no carro e saí sem olhar para trás. Os anos se passaram. Lilith e eu nos tornamos amigas inseparáveis, compartilhando tudo. Certa noite, ela me convidou para jantar. Enquanto tomava um gole de sua bebida, ela se inclinou para perto de mim com um olhar misterioso. O presidente Lawrence, do grupo Hirono, pediu-me para apresentá-lo a você. Então, diga-me, devo aceitar? Ou devo aceitar? Mana, você é incrível. Você realmente não pensa em se casar de novo? Não estou considerando isso. Virei-me para as milhares de luzes que cintilavam do lado de fora da janela. Estar sozinha foi maravilhoso. Verdadeiramente maravilhoso.